Vamos iniciar nossa gravação. Então, quando a gente fala de procedimento licitatório, pessoal, são as modalidades. Então, tem autores que dizem que a Constituição errou e tal. Não, ela falou que haverá um processo de licitação e o 22 fala de procedimento. Então, modalidade de licitação. Tá? Então tá tudo certo. A Constituição ela é muito sábia, ela tem uma dicção própria. Ela tem uma estrutura bem inteligente. Ótimo, então vamos lá. Bom, primeiro vou mostrar para vocês a luz da revogada 866693, tá? Aqui já se encontra-se revogada. E, por outro lado, eu vou apresentar para vocês a luz da 14133 de 2021, ok? Está em vigor, tá em vigência. Ok? Então, vamos lá. De um lado, pessoal, vou colocar aqui, aliás, vou colocar inclusive até o artigo, né? Para ficar uma coisa mais técnica, que é o 22. E aqui é o artigo 28. Acaba que a gente memorizou muitos artigos da 8666 e gradativamente vai esquecendo, porque você não vai deixar de usar, né? Você tem que ser ágil. Então, esse aqui eu não consigo ainda lembrar. Beleza. Pessoal, vamos lá. Então, primeiramente eu vou colocar aqui, pessoal, as disposições. Tiago, Tá gravando não? Não tá não está compartilhando? compartilhando. Ah, obrigado. Obrigado, meus amigos. Pessoal, qualquer coisa aí, por favor, me interrompa aí. Estamos à disposição. Muito bem. Pessoal, então, de um lado aqui, nós temos a concorrência. Nós temos, na sequência está na lei, tá? Nós temos a tomada de preços. Nós temos aqui, pessoal, o convite. Nós temos aqui o leilão. Né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Ah, faltou concurso. Convite e o concurso. Certo? E o leilão. Ok? Então, essas aqui são as modalidades de licitação ao tempo da Lei 866693. Então, quais as que não estão mais em vigor? É a tomada de preço, certo? Ela está fora. E o convite, que também está fora. Bom, por outro lado, na sequência, nós temos o pregão. Nós temos a concorrência. Nós temos o leilão. Nós temos aqui o diálogo competitivo. Faltando algum aqui. Peraí, leilão. Não, depois de concorrência parece que vem concurso. É isso mesmo. Concurso. Leilão e o diálogo competitivo. Então aqui nós temos, pessoal, uma nova modalidade de licitar, que é o diálogo competitivo, tá? O diálogo competitivo, ele é a nova modalidade. E temos que modelos que não são originários da 866693, que é o pregão, por exemplo. O pregão, ele tem a previsão dada na Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, tá? Só que essa lei foi revogada juntamente com o regime diferenciado de contratação, o RDC, por meio do artigo 193 da Lei 14.133 de 2021. Tá? Então, nós temos hoje em vigor, né, o pregão, o diálogo competitivo, a concorrência, o concurso leilão. Então, dos modelos que se preservaram, foram só esses três. Lembrando que ainda na época da 866693, mais especificamente a partir de 2002, nós tivemos a Lei 10.520 de 17 de julho de 2022, que trouxe o pregão. Só que a época, pessoal, a ideia era que o modelo de licitação fosse preferencialmente presencial e secundariamente eletrônico. Hoje, o sistema de licitação do Brasil ela é eletrônico, tá?
a regra colossal é ela. E se não for eletrônico, deve justificar. Então, o agente público, se ele não optar pela licitação eletrônica, ele deve justificar. Ele deve literalmente justificar por que ele não está adotando esse procedimento, tá? Muito bem. Então esse aqui eu vou pegar para vocês e vou jogar aqui no material aqui para vocês aqui na sala VIP. Ótimo. Tá? Então, pessoal, nesse sentido pontual, vamos aqui fazer a leitura do artigo 193. Por quê? Porque o 193 ele vai falar dos dispositivos que foram revogados. Então, na 14, 193, 187, 183. No artigo 183, 193. Desculpa, 193. No 193, nós temos aqui, revogam-se. Vamos lá. Os artigos 89 a 108 da Lei 866693. Pessoal, essa parte aqui é a parte penal. Tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte. A primeira parte, a primeira consequência da 14.133 é a revogação das disposições contidas da parte penal. Então, a partir do advento da 14.133 de 2021, a parte penal foi totalmente revogada. E isso você observa-se, pessoal, que as disposições em seguidas, elas foram gradativamente revogadas. Houve uma discussão inicial que elas estariam sendo revogadas após depois de 2 anos. Mas acabou que a 8666, na sua parte restante, a Lei 10.520, que está sob pregão, e o artigo 1º, a 47A, da 12.462, que trata sobre o regime diferenciado de contratação, eles só foram efetivamente revogados, pessoal, em 30 de dezembro de 2023. Então, uma discussão que seria de 2 anos ficou para 3 anos. Tá? Ficou para 3 anos. Então, vamos pegar essa parte aqui, pessoal, e jogar lá no material de vocês, que é importante. Eu já vi em questões, não de OAB, mas questões de concurso para nível de fiscal, já vi, e fiscal não do trabalho, mas fiscal de licitações e também de tributário. Já vi esse tipo de pergunta. Então vamos colocar aqui para vocês, que sei lá, cai na prova de vocês. Pessoal, como é que você sabe disso? Bicho, eu faço prova direto. Então vamos lá. Então, descendo aqui, vamos aqui. Aqui. Então, uma coisa que eu faço de forma religiosa é prova. Eu tenho falo que eu faço porque eu tenho um programa, eu pago uma assinatura, inclusive sempre falo abertamente do que concurso não me dá 1 centavo pela propaganda que eu faço por eles, mas eu digo que eu faço pelo que concurso várias questões de prova, tá? Várias mesmo, e poxa, cara, uma maravilha aquilo ali, muito bom, viu? Muito bom mesmo. Então, pessoal, conforme a disposição dada pelo 193, nós tivemos, no primeiro momento, no texto originário, 2 anos. Depois foi prorrogando-se gradativamente mais e mais. Tá? Se foi prorrogando-se gradativamente mais e mais. Então, atualmente, pessoal, né, a normatividade ela se encontra-se completamente revogada. Agora, a pergunta que pode ser feita, nunca foi feita, não me recordo particularmente de alguma prova nesse sentido, mas uma pergunta que pode ser feita é o seguinte, qual é a parte que entrou em vigor com o advento imediato da 14.133, respeitando logicamente o direito intertemporal para a esfera dos crimes, da esfera penal. Foi a parte do artigos 89 a 108 que foram automaticamente aqui, pessoal, revogados pela 193 da lei número 14.133. Professor, então o que ficou da parte em vigor, essa discussão toda que teve polêmica, teve palestra e tal, foi as demais disposições. Tá? Então ficou durante 3 anos, pessoal, em vigor a 8666 com a 93 e ficou também a 10.520 e as demais disposições. Agora, pessoal, é o seguinte,
Como é que aconteceu nesse regime de transição, pessoal? O que aconteceu com ambas as normatividades? É o seguinte, a 1493 ela não autorizava a mescla dos procedimentos da 8666 com as disposições contidas na 1433. Então, ou haveria a aplicação da 8666 ou haveria a aplicação da 1433. Tem um pregão aqui que eu estou acompanhando, aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, fiz até o download aqui do edital, só para a gente poder ilustrar na aula. Aqui eu não vou encontrar. Será? Tem um pregão que eu fiz que eu estou acompanhando. Você pode perceber que esse pregão, não, isso aqui é outra coisa, já está sobre regência da 1433. Mas se você for, por exemplo, aqui, pessoal, licitações e São Luís e Maranhão, né, pela central de licitações e tal, você vai ver que até então as licitações eram regidas pela lei 866693. Bom, essa aqui com certeza pela 8666, quer ver? Esse aqui está subjúdice, aqui existe preço. Não, existe preço não é o caso que eu quero estudar com vocês. Pregão eletrônico. Vamos pegar esse aqui, com certeza, tá? Posso errar, mas eu tô. Deu problema. Aviso, publicação do aviso de licitação. Então, se a gente for buscar aqui, pessoal, vocês vão perceber que essa licitação aqui, ela é pela 8666. Deixa eu ver se é para 14. Não vem não. Aqui não está dizendo. Porque só o aviso de licitação não informaram. Estranho, né? Porque realmente tem que informar. Aviso de licitação, deixa eu ver se eu consigo agora esse edital. Consegui agora. Ótimo. Então, esse edital, vamos ver aqui. Ó, 2019. Ó, é a normatividade, subsidiariamente a lei federal tal. Provavelmente, pessoal, em razão do objeto. Então, aqui pregão eletrônico, registro de preço, aceita da aquisição de materiais específicos hospitalares. Então, pessoal, você verifica aqui, ó, e tem uma registro, como é o pregão, é a 10.520. Então, olha como acontecia. Regência da 10.520 e aplicação subsidiária, tá? Aplicação subsidiária da 8666. Então, isso foi uma licitação, pessoal, provando a minha fala, até ano passado. Pregão eletrônico. Já era pregão eletrônico, né? Para o sistema do Gov, tá? Gov.br. O pessoal chama na gíria de Gov Compras, né? E então você pode perceber que havia já ainda até 2023 essa possibilidade. Isso tá, pessoal, na própria lei 1433, tá? Na 1433 trazia essa colocação aqui. Ó, não é esse dispositivo. Deixa eu verificar aqui. Não é esse aqui. Peraí. Deixa eu verificar aqui, pessoal. Deu um branco agora o artigo. Mas aqui na 1433, tá? Ela tem um dispositivo específico que não autoriza a aplicação simultânea, pessoal. Deixa eu ver se está dessa forma aqui. Não autoriza a aplicação simultânea, né, das leis. Estranhamente, eu não estou achando aqui. Revogam-se, aí tem essa parte aqui. Deixa eu só verificar aqui, pessoal, porque isso aqui já vi cair em prova, né? Então, não tem como ter a aplicação simultânea. Me ouvi com um lápis temporal do artigo em especial, mas aqui tem um artigo que fala sobre isso. Bom, o outro artigo, pessoal, é que todas e qualquer disposições que venham a versar especificamente nas suas disposições
citando a 8666, a 10520 ou regime diferenciado de contratação, eles automaticamente vão fazer referência a 14133. E um dos casos mais interessantes que vocês vão lidar muito em provas, inclusive na vida profissional, é a da 123. Porque a Lei Complementar 123 de 2006, ela trata, pessoal, especificamente do Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. E aqui a gente tem um artigo interessante da 14133, que é o artigo 4º, que trata de como uma microempresa e empresa de pequeno porte poderá se beneficiar dos benefícios talhados no artigo 47, aliás, mais especificamente no artigo 44, aí vem o 47, 48, tá? Então, o 48 ele fala de uma série de benefícios para as microempresas e empresas de pequeno porte aqui da lei complementar. E aqui você vai encontrar disposições que falam abertamente da 8666 de 93. Então, no caso aqui em especial, essa citação aqui, pessoal, não precisa você ter que acessar 8666. A prerrogativa, as sanções aqui fixadas, previstas na lei 8666, aqui nessas disposições, você vai fazer automática referência a 14133, tá? Por força do artigo 189. Tá? Vou fazer uma última tentativa, pessoal. Aplicam-se as disposições dessa lei subsidiariamente a lei tal. Não, não é esse. Fazer uma última tentativa. Aplica-se licença de contrato. Também não. Aqui fala dos crimes. Chico, aplica os convênios. Também não. Bem que na participação de execuções. Cruz credo, cara. Aplica-se as disposições dessa lei. Copiar as normas específicas, os convênios. Também não. Tem um artigo aqui, pessoal, que ele traz especificações. Deixa eu ver isso. Cruz credo, cara, que coisa. É um artigo que eu citei numa palestra, numa capacitação que eu fiz para servidores, mas agora me veio Cruz credo, aplica-se a licitação de contratos. Não, esse aqui é o da empresa. Isso aqui eu já expliquei para vocês. Ok, vamos lá, tá aqui, ó. O primeiro deles, pessoal, é o artigo 190. Ele diz o seguinte: o contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na lei revogada. Então, se um contrato ele foi assinado, por exemplo, ano passado, e a norma de regência é a lei 8666 de 93, essa que vai ser a norma de regência no contrato, ok? Esse é um dos artigos. Encontrei um aqui já. Agora, vamos tá. Tem o outro que fala da mescla. É contrato relativo tal. Não. Então, um eu já encontrei. Deixa eu ver se a aplicação simultânea. Aplicação desta lei. Órgãos, entidades, não são abrangidos dessa lei. Aqui eu vou explicar daqui a pouco. As legislações envolvem recursos provenientes. Rapidinho, pessoal. De gestão também não. Esta lei aplica-se, tá? Aplica as eleições contradicionais. Também não é esse aqui. Cruz credo. Princípio. Já passei. Estou falando de princípios. Pessoal, vou ficar devendo para vocês esse artigo, tá? Esse artigo especial, porque eu gosto muito de fazer essa correlação, mas infelizmente eu só achei o do contrato, mas também tem o da licitação. Então, do contrato, tanto do contrato como licitação, é que você, quando for aplicar a legislação, no caso a 14133, só aplica a 14133, isso período de transição. E se for contrato, é com a lei de regência da licitação de origem. Então, se a licitação de origem é pela 8666, então o contrato é regido pela 866. E se a licitação de origem é pela 14133, vai para 14133. Bom, eu achei um dos artigos, falta o outro, mas pessoal, pode ter certeza, confia em mim, que está aqui nessa lei. Muito bem. Algum ponto, alguma dúvida, pessoal? Algum ponto de interrogação? Senão vamos continuar. Só uma pergunta, na verdade, título de curiosidade. Se antes, preferencialmente, aliás, teria que ser
presencial, licitações. Depois, hoje, precisa ser pregão, a pessoa tem que ser mais seguro, menos onerosa ao ente público. Há uma especificação, há uma. Ô, José, já foi comprovado, né, que as licitações pelo modelo eletrônico elas são drasticamente mais econômicas em Certo. relação ao presencial, muito mais econômicas em relação ao presencial. Esse é um ponto. O segundo ponto Mais é seguro também? mais seguro também. Já foi, já houve inclusive Tribunal de Contas, CGU em cima, fiscalização e auditoria. Até porque esses modelos de estações eletrônicos o mundo inteiro acessa. Então o cara pode estar na Rússia, pode estar na Noruega, ele vai lá e acessa essa licitação e acompanha. Então É muito mais prático. o nível de fiscalização é absurdo. O segundo ponto, o primeiro ponto é o econômico. Em termos de gastos ao erário público, é drasticamente mais econômico. Isso reduz, infelizmente, o número de profissionais envolvidos e, evidentemente, a necessidade de contratação, a necessidade de manter postos de trabalho. Infelizmente, diminui a quantidade de trabalhadores e servidores. Exatamente. Segundo, o alcance da transparência ela é drástico, porque essas licitações elas são públicas, tá? Professor, existe exceções à publicidade? Existe, tá? Existe o sigilo da proposta comercial, tá? A proposta comercial, ela é sigilosa, né? Esse sigilo dessa proposta, como eu posso dizer, ela vai se deixar muito bem claro até o momento da abertura das mesmas, né? Quando houver a disputa. E também há uma disposição lá no artigo 13 da 1433, que é do orçamento da administração. Nesse caso pontual, tem uma discussão de ordem não tanto jurisprudencial, mas doutrinária, quanto ao alcance perante a lei da liberdade de acesso às informações públicas. Então, para não ter prejuízos nesse sentido pontual, nós temos aí no artigo 13, nós temos também uma contextualização de um crime, que é previsto no artigo 337J do Código Penal, e temos também o caso pontual da exceção a essa regra. Tá? Então, eu vou, em uma ordem adequada, estudando os princípios, vamos estudar o princípio da publicidade, o princípio da transparência, em que a publicidade é o princípio mãe, que é para que os atos administrativos comecem a produzir efeitos, tem que ser públicos. Então não é somente a ideia de que tudo tem que ser a céu aberto. Né? O ministro César Peruso ele falou que a democracia, nesse ponto eu concordo com ele, que a ideia de democracia é a ideia de publicidade, de modo em que a pessoa pública ela está numa condição de estar as suas ações serem pontualmente observadas com critérios de moralidade, eticidade, etc. Então, para que possa ser essa pessoa pública fiscalizada, as suas ações, não estou falando, eu não falo da vida privada, pessoal, do tipo ir para o banheiro para ter lá sua noite de felicidade com os amigos, né, com a esposa e tal, mas no contexto de suas ações, elas têm que ser públicas. E isso está de tal ponto que, por exemplo, a Força Policial Militar, lá em São Paulo, usa a câmera, né, nas suas atuações, justamente para verificar se tem abuso e tal, e infelizmente ainda tem, né, não na totalidade. E no Maranhão, eu não sei como é que vai ser o último despacho, hoje se já teve despacho do Flávio Dino, ele vai tomar na sua posto que ele vai da sua qualidade já de ministro do STF, né, que ele vai em algum momento, não recordo aqui mentalmente, ele vai assumir. É a questão da câmera também para os policiais militares maranhenses. Lógico que vai aumentar a licitação e tal. Bom, o que importa é que é drasticamente muito mais seguro em termos de controle dos processos. Agora, sempre tem no YouTube pessoas lá que colocam, mostram, mas aí o YouTube perante órgãos de fiscalização empenhados com pessoas concursadas, pessoas com nível de técnico de conhecimento, nível de formação, nível de instrução de mestrado. Então é uma discussão que aí eu acho que numa seara de peso perde perante o nível técnico desses profissionais. Né? Mas em termos desses três fatores,
O último, que é segurança, são as 3 coisas que eu te falei. O último, que é segurança, eu acredito sim, indiscutivelmente, que é muito mais seguro. Como eu te falei, eu participei de muita licitação. Eu tive um caso, só para a gente não perder aqui o fio da meada, mas só para a gente entender a questão que envolve as normatividades, essa questão que envolve pontualmente as estações. Eu tive processos, né, que eu recebia, havia absurdas alterações. Inclusive, eu tive um processo de licitação de um pregão que a pessoa simplesmente passou um corretivo num dado, e em outro que a página tipo era 33, suponhamos, aí depois vinha a página 54, que inclusive é o artigo que trata da publicidade, e depois aí mesmo o processo ele tramitava, a dotação orçamentária não estava juntada, né? Aí o setor de jurídico, ele era meio que o fiscal de todos os setores, né? Aí o setor técnico, às vezes ele batia de frente com o setor jurídico, porque a gente estava no mérito do ato técnico, sendo que quando eu fui verificar no sistema, né, no computador, a NBR da BNT que ele utilizou era inexistente, e tinha 5 licitações que inclusive já foram auditadas, ele usando isso, ele dizendo que eu falei, olha, aqui também aqui. Aí ele falou que era para fazer vista grossa e não ser tão burocrático. Então eu passei por certas situações, muito até às vezes ríspidas, por tamanha preocupação que eu tive na época de realmente evitar esse tipo de aberrações. Então o processo, quando ele é físico, ainda mais não público, até porque há publicidade, de fato, qualquer um poderia entrar e pegar o processo, mas muitas vezes a pessoa não teria tamanho acesso ao teor como hoje tem. Hoje é absurdamente. Tem fraudes? Eu não duvido que tenha fraudes. Eu mesmo, José, como eu te falei, né, tá gravando aqui, eu sei até que ponto os 4 depósitos que eu recebi não teve um problema de fraude, um problema. Eu não sei te dizer. Sei que eu fiz a reclamação para o Banco Central e estou aguardando aí segunda-feira, que ele disse que vai normalizar. Agora sim, estamos sujeitos. Outra coisa que eu tomei medida depois desse susto eu não tenho o meu cartão, o leitor por aproximação. E outro colega meu não usa mais o leitor pelo celular. E você pode ativar no computador do celular e você faz o pagamento. Agora, infelizmente tem gente de todos os níveis e comportamentos, ideologias, etc, etc. Tá? Isso aí, infelizmente, a gente não está fadado. Bom, pessoal, então o que importa é ato seguinte aqui a essa explanação é que a revogação foi total de todas as disposições que tratam sobre crimes. Hoje se aplica-se indiscutivelmente o Código Penal brasileiro, e depois de 3 anos nós temos a revogação total desses dispositivos. Então aqui tem 2 ordens de informações. A primeira delas é o seguinte: no que tange as licitações e contratos, ou aplicava no regime de transição a Lei 8666 ou aplicava a 14133. Não poderia jamais haver uma mesclagem disso. Nós vimos que no Código de Licitações do Estado do Maranhão, sem entrar muito no mérito, havia essa possibilidade de mesclagem, né? Aliás, já estava positivada essa mesclagem. Então, para evitar esse tipo de situação, essas aberrações, foi pensado que houvesse especificamente um modelo de licitação somente aplicado para 866 e somente para 14133. De maneira tal que depois, pós-facto, depois da ocorrência pontual da vigência por completo, posto a revogação total das disposições da 866, da 10520 e da artigo 1º a 47A da 12462, só aplica-se no Brasil a 14133. Ok? Então essas aqui são as impressões aqui iniciais desses dispositivos. Lembrando que pode cair em prova que um contrato que era regido, aliás, uma licitação regida pela 866, ela continua a ter um contrato pela 866. Então vamos supor que em 2025
depois de decisão judicial, depois de tal, o contrato seja assinado, sendo que a licitação é pela 8666 de 93. Esse contrato vai ter qual regência? Pela 8666. Então, essa revogação, ela é completa? Absoluta não. Porque as licitações que foram regidas pela 866, os contratos também serão regidos pela 866. Logicamente que depois desse contrato, novos contratos vão ser para 1433. Então, cuidado com isso aí, porque vira e mexe isso é perguntado em prova. Bom, agora pessoal, nós vamos falar da abrangência, tá? Da abrangência da Lei 14.133, tá? Para isso, eu queria trazer para vocês aqui algumas colocações pontuais, tá? Bom, primeiramente, pessoal, como nós vimos aqui nesse gráfico aqui, nessa ilustração aqui, nós temos que as licitações que são obrigatórias, né? O âmbito, portanto, de sua ocorrência pela 1433, essas licitações que vão envolver a administração pública direta e as autarquias e as fundações. Então, vamos pegar com base nessa ilustração aqui, vou somar e colocar aqui de novo, e aí eu vou trazer aqui uma nova colocação aqui para vocês. Bom, vamos falar aqui, portanto, da abrangência, depois das situações abrangência. Isso aqui já é a fome, né? Então, abrangência da 1433. Primeiro, toda a administração pública direta. Pessoal, aqui é de todos os poderes republicanos. De todos os entes federativos, incluindo o Ministério Público e a Defensoria Pública. Então, toda essa estrutura aqui, pessoal, vai ter a abrangência quanto à regência pela Lei 8.666, pela 14.133 de 2021, de 1º de abril de 2021, ok? Então, essa vai ser, portanto, a sua regência, ok? Essa aqui vai ser a sua regência. Muito bem. Feito essa parte aqui da exposição, nós teremos também a regência, a abrangência, no âmbito da administração. Cuidado com o que eu vou escrever aqui, tá? Administração pública indireta, no que tange às autarquias institucionais e também nas autarquias fundacionais. Pessoal, cuidado que as fundações públicas, a qualidade de fundações públicas, né, é qualidade autárquica, né? Fundações públicas, certo? Então, nessas autarquias institucionais, nós podemos colocar aqui como exemplos o próprio INSS, né? O INSS, o próprio IBAMA, deixa eu ver aqui o outro, Inmetro, né? Inmetro, etc. Bom, e nas fundacionais, nós podemos colocar aqui, vou fazer o seguinte, deixa eu colocar logo assim, fica mais bonito, por causa do espaço. Mas você já sabe, né? Fundações públicas, por causa do espaço aqui. Nós temos aqui, pessoal, o FUNAI, o que mais aí, vocês lembram? O IPEA, CNPq. Então, pessoal, todas essas entidades aqui, elas vão ser objetos de licitação pela modalidade trazida pela Lei 14.133, tá ok? Essa vai ser o grupo de sua abrangência, Bom, professor, e no que tange a isso, quais são as entidades que estão fora, né? Outra coisa também importante, pessoal, quase eu me esqueço. Também vão estar nessa abrangência aqui, deixa eu colocar aqui, quase esqueço, vão estar também os fundos especiais, pessoal, os fundos especiais, tá? Os fundos especiais. O que seriam esses fundos especiais? O que seria? Vocês lembram isso aí lá em direito financeiro, os fundos especiais?
Pessoal, os fundos especiais são fundos criados para determinados fins legais e constitucionais. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês o dispositivo que trata sobre isso. Nós estudamos isso em financeiro. É o 172, parágrafo 2º do Decreto-Lei número 200 de 1967. Tá? São os fundos especiais. Professor, quais seriam esses fundos especiais que a gente poderia destacar? Pessoal, lá no dia financeiro nós estudamos o Fundeb, o FDU, né, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, o outro, Deus, FDE, Fundo de Desenvolvimento Econômico. Então, esses fundos, pessoal, eles não possuem dono, eles são fundos que são criados ao nível constitucional para atender certas determinações prescritas pelo Constituinte, tá? Certo? Ou até mesmo pelo legislador. Tudo bem? Então, esses são iniciais limites de alcance. Há também, pessoal, a possibilidade de termos o que? A incidência da lei 14.133 de 2021 para as demais entidades, né? Entidades controladas direta ou indiretamente pela administração pública. Ok? Então, essa vai ser a abrangência, tá? A abrangência da Lei 14.133 de 2021. Tá? A abrangência dela é essa. A abrangência dessa é essa, ok? Isso aqui, pessoal, é questão de prova, tá? Tudo que eu estou colocando, pessoal, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Eu não fico escolhendo assunto, tá? Eu pego uma prova, né? Me preparo antes e aí eu vou fazendo uma peneira daquilo que é mais cobrado ou aquilo que eu realmente enfrentei e achei interessante ser discutido aqui em sala. Então, é importante vocês estarem prestando atenção nesses detalhes, porque isso aqui, pessoal, já foi cobrado. Tá? Isso aqui não é uma suposição. Pode não ter sido cobrado na OAB, mas em alguma prova isso aqui já foi cobrado. Então, isso aqui eu já vou tirar, já vou colocar aqui no grupo do WhatsApp, aqui o pessoal que não pôde vir, tá? Não pôde vir. E vamos embora. Então, a abrangência da lei é essa, tá ok? Bom, professor, quais seriam os objetos da licitação aqui pela 14? Veja que é uma pergunta diferente. Uma coisa é a abrangência, a outra coisa é o objeto. Objetos, né? Ou seja, o que é de fato licitado pela 14.133. Bom, do objeto, pessoal, nós temos aqui um rol bastante extenso. Então, preste atenção. Primeiro, pessoal, são as alienações. A alienação e concessão de direito real de uso de bens, tá? Então, aqui nós vamos ter, portanto, dentro desse quadro pontual, só um instantinho, pessoal. Tá, ok. Depois eu te ligo. Vamos lá, pessoal, desculpa. Então, a alienação e a concessão de direito real de uso de bens é uma das situações em que é amparada pela 14.133. A outra situação também que é amparada pela 14.133 é a compra, pessoal, que é muito comum, né? A compra, inclusive de encomendas, incluindo as encomendas, tá? As encomendas. Também é objeto de inserção. O contrato de locação, pessoal, contrato de locação. O contrato de locação, ele é regido pela 14.133 de 2021. Bom, concessões também estão, pessoal. As concessões e permissões de uso de bens públicos é objeto da 14.133. Outro ponto também, pessoal, que vai abarcar a 14.133, pessoal, é a prestação de serviço. É a prestação de serviços em gerais, incluindo os de natureza técnico
profissional especializado. Bom, outro ponto que também é incluído são os contratos de obras, né, os contratos de obras e de serviços de engenharia, serviços de engenharia e arquitetura. Relativo à construção civil. Outra também que é impregnada de atenção aqui são os contratos de tecnologia da informação e de comunicação global. Tá? Então, esses aqui, pessoal, são os objetos de incidência da 14133, ok? Então, é uma gama absurda de contratos. Bom, nesse sentido pontual, como você pode perceber bem aqui, nós temos aqui uma informação importante que existem duas normas gerais, a da 14133 e a que rege pela 13303. Portanto, existe também o afastamento, né, com entes federativos que não devem, na verdade, utilizar como medida de regra a 14133. Então aqui nós vamos falar dos entes federativos que não devem, pessoal, é afastada, né, ao afastamento da lei 14133 de 2021, né, em razão especial de uma normatividade específica. Então, quais são, pessoal, os entes federativos que não podem utilizar a 14133? Bom, os entes federativos ou entidades, ou que seja, aliás, as entidades que não podem utilizar fazem parte da administração pública indireta, que no caso aqui vão ser diferentes das autarquias e fundações. Vão ser as empresas públicas e vão ser as sociedades de economia pública, e a sociedade de economia mista, tá? Todas elas, pessoal, são regidas por qual lei? Pela lei 13.303 de 2016, tá? Como empresas públicas, só por desencargo de consciência, nós podemos aqui colocar, me lembro aqui da Caixa Econômica Federal, da Embrapa, que mais? Da ECT, né? Da ECT, que é a empresa de Correio e Telecos. Correios, né? E de empresas públicas, me vem a Embraer, tá? A Embraer, que é a terceira maior conglomerado de aviação do planeta. Nós temos aqui no Brasil isso, não sei se vocês sabem. O Banco do Brasil, também a Petrobras, né? Não pode deixar de não a Petrobras, tá? Então, em termos de importância, a Embraer é absurdo, cara. É um monstro. Muito bem. Então, esses casos aqui, pessoal, qual é a norma de regência? Aqui, pessoal, a norma de regência, vou botar aqui com observação, no âmbito das empresas estatais, em cumprimento à determinação constitucional, são regidas pela Lei nº 13.303 de 2016. Bom, pessoal, e aqui nos faz uma excelente importância de colocação, que é o regime diferenciado simplificado de contratação da Petrobras. Pessoal, no caso pontual da Petrobras, no que tange ao seu regime diferenciado de contratação, o Supremo Tribunal Federal já tinha dito, na época da Lei 8666 que não se aplica a Lei 8666 para a Petrobras. Então, houve um momento interessante de discussão na doutrina, na jurisprudência, que era a aplicação ou não da Lei 8666 de 93 para as atividades que sejam realizadas pela Petrobras. Então, havia uma discussão muito calorosa
entre o Supremo Tribunal Federal e o TCU e, indiscutivelmente, venceu nessa discussão o STF. E na discussão era muito bem claro que, para a Petrobras, ela possui, portanto, à época, uma normatividade própria de regência dos seus contratos. Havia, portanto, uma normatividade própria de regência dos seus contratos, que hoje já se encontra-se revogada. Então eu vou colocar aqui para vocês a norma, tá? E aí eu vou trazer esse questionamento. Eu acredito que isso aqui não vai ser objeto de prova de vocês, é mais para uma prova para magistratura e tal. Eu acho que talvez isso aqui poderia ser cobrado, mas para a OAB isso aqui não, acho que muito difícil. Na Lei 9478 de 97, que edições sobre a política energética nacional aqui do Brasil, nós temos o artigo 67, que ele foi, pessoal, revogado, como vocês podem perceber aqui, pela Lei 13.303 de 2016. E a lei o revogou. Essa lei, pessoal, é ao Estatuto Jurídico das Empresas Públicas, ou Lei das Estatais. Esse Estatuto Jurídico, ou Lei das Estatais, ele traz, portanto, pessoal, se a gente for dialogar, né, se a gente for estudar a matéria, ela possui aqui, ó, situações que trabalham, né, quanto à licitação. Olha aqui, ó, da exigência de licitação e dos casos de dispensa de exigibilidade. Então aqui eu tenho um conjunto, pessoal, aqui de normas que tratam sobre licitações e contratos. Você pode perceber aqui no próprio Lei 13.303. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte, é que antes de 2016 já havia questionamentos por parte do Tribunal de Contas da União, em razão especial por uma própria súmula editada em 1963 pelo STF, que é a súmula 347, uma súmula muito famosa, nós estudamos ela em direito administrativo. Quem for meu aluno estudou comigo, só que eu não trouxe esses detalhes porque não eram licitações. Então, na súmula 347, deixa eu dar bem aqui ela traz uma informação crucial aqui para a nossa aula de hoje. Então aqui tem um afastamento, vou abrir aqui uma tela aqui especial para vocês, e aqui eu vou falar aqui dessa súmula. Na súmula 347 do STF, nós temos aqui uma informação importante, né? Uma informação importante. Essa súmula aqui, pessoal, é de 1963, tá? Ela é bem antiga, e o Supremo, em um primeiro momento, ele entendia que a súmula estava superada, mas depois ele ratificou a súmula. A súmula dizia o seguinte, que o Tribunal de Contas da União, né, o Tribunal de Contas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o da União, o do Piauí, o do Rio de Janeiro, né, e também os tribunais de contas municipais ainda estejam em vigor, que ainda existem, né, eles podem apreciar, pessoal, a constitucionalidade das leis e dos atos normativos emitidos pelo poder público. Então, a súmula, ela traz quase que uma carta branca, né, para que haja uma apreciação, mas não um controle. Por que isso? Se a gente for observar, pessoal, uma das recentes decisões do Supremo, que é essa decisão de 2023, ele deixa muito bem claro que a atribuição pontual do Tribunal de Contas da União se limita-se especificamente, pessoal, ao quê? A apreciar, mas não proceder com o controle de constitucionalidade. Bom, aqui no julgado tem uma parte aqui que ela é bem interessante e vou destacar aqui para vocês, tá? Aqui em sala. Deixa eu só ajeitar aqui o slide e vamos em frente. Ok. Então, aqui nós temos aqui essa informação bem aqui, ó, que me interessa aqui para a aula. Tá? Já estamos terminando, pessoal, estamos chegando. Então, a súmula 347 da Supremo diz o seguinte: compatibilidade com a ordem constitucional de 88. O verbete confere aos incidentes... Peraí, vou mexer aqui alguma coisa. Pronto. Ótimo. Deixa assim, fica mais... até para eu ler. Aos incidentantes tribunais de contas, caso imprescindível para exercício de controle externo, a possibilidade de afastar normas cuja aplicação do caso expressaria o resultado inconstitucional. Então, aqui está dizendo o seguinte, pessoal, que o Tribunal de Contas, ele pode afastar
normas que sejam expressamente inconstitucionais. Ou também, pessoal, nesse sentido, decorrente da leitura da Constituição ou porque contrariam a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E digo mais, nesse entendimento aqui trazido à baila para vocês, tem uma outra disposição que é bastante interessante. Em 2021, nós tivemos o seguinte julgado, também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ele fala o seguinte: impossibilidade do controle difuso ser exercido administrativamente pelo Tribunal de Contas. Então, o Supremo, ele está dizendo o seguinte: Tribunal de Contas, a parte do que diz se a lei ou ato normativo é ou não inconstitucional, somos nós, Supremo, não são vocês. Então, aqui, né, no quiz na live do Alexandre de Moraes. Então, aqui nós temos uma leitura, tá, dos 360 da assunto 347 no seguinte ponto: o Tribunal de Contas ele pode afastar, mas não dizer que é inconstitucional. Tá? Então, nesse sentido, ele pode perfeitamente examinar uma tomada de contas, né? Ele pode examinar um pregão, enfim, qualquer tipo de contrato, um convênio, e do exame, debruçando, ele pode concluir que a norma ali, né, que foi empregada, ou até mesmo a licitação e tudo, ela tem critérios inconstitucionais, afastando, portanto, nesse sentido. E também pode fazer à luz de uma lei ou de um regulamento. Então, essa decisão reforça precedentes do Supremo Tribunal Federal. Então, professor, qual seria o papel do Tribunal de Contas? Afinal, o Tribunal de Contas, nesse sentido, ele se limitaria a verificar a compatibilização da lei e da Constituição aos seus ofícios, né, às suas atividades mães. Essa verificação de compatibilização é que seria o métier operacional do âmbito do Tribunal de Contas da União. Tudo bem por aqui, pessoal? Tudo bem? Bem. Bom, feito isso, pessoal, muita coisa, viu, que eu vou falar ainda. Então, mas tá acabando, mas tem paciência que tem muita coisa ainda, a gente vai conseguir. Muito bem, outro ponto que nos interessa aqui da nossa aula, pessoal, não só o afastamento e tal, mas também, pessoal, as situações em que não é objeto de contratação pela lei 14.133, ou seja, não é objeto da lei 14.133. E o que não é objeto da lei 14.133? Pessoal, muita coisa. Então, o que não pode se valer pela 14.133? Nós temos as parcerias público-privado, que é a PPP. Por quê, pessoal? Ela é regida por lei própria, ela é regida pela lei número 11.079 de 2004. Nós também temos aqui, pessoal, dentro desse sentido pontual informativo, o programa, a licitações que envolvem a propaganda institucional. Não vai achar que a propaganda institucional, pessoal, ela é feita sem licitação. Ela tem licitação. Só que a regência a priori, veja, a priori é a lei 12.232. E a secundária, a 14.103. Então, aqui não é um afastamento total, só não é objeto da lei. Então, eu aplico de forma secundária a 14.133. No caso da 12.232, ela faz aplicação complementar, tá? Naquilo, portanto, que cabe para a 14.232, a 14.133. Então, a 12.232 do ano 2010, que trata sobre as licitações e contratos que sejam objeto de propaganda institucional, essas propagandas que a gente vê do governo, do Estado e tal. Bom, outra também é as licitações que vão envolver o programa
de parcerias de investimentos, né, que é o PPI, famoso PPI. E aqui nós temos aqui, pessoal, uma lei. Deixa eu só confirmar aqui que de cabeça me falhou. Peraí. Lei 13.334. Só confirmar aqui, pessoal. Confirmar aqui. Tá certinho. Então, pessoal, pela lei 13.334 de 2016. 2016, né? 2016. Nós temos aqui também uma exceção com objeto de concessão. Pessoal, há outros casos, como também o serviço de concessão de serviço público. Não é concessão de bens, é a concessão de serviços, tá? Concessão de serviço público, não é concessão de bens ou permissão de bens, tá? Por que isso? Esse aqui tem um fundamento constitucional muito claro, tá lá no artigo 175, tá? E aí da Constituição, combinado com a lei número 8.987 de o ano de 95, tá? Agora, pessoal, dentro desse sentido pontual, há, por fim, aqui, deixa eu só ajeitar aqui, há, por fim, certos objetos que têm, pessoal, a contratação definida por outros instrumentos, por outras operações, tá? São as contratações relativas às operações de crédito interno e externo, e por fim as que envolvem gestão de dívida, incluindo de agentes financeiros, como FMI, né, o BRICS e outros mais. Então, esses tipos de operações, elas não são. Bom, eu tenho mais uma outra, pessoal, que eu não coloquei aqui, tá? Aliás, eu não coloquei aqui não coloquei foi aqui. Eu só incluí aqui, pessoal. Acabei esquecendo. Ó, aqui nesse gráfico aqui tem mais uma. Pessoal, também não é regido pela 1433 as licitações que vão ocorrer em ambiente diplomático, né? Nas repartições, né? As repartições consulares e diplomáticas. Você não vai reger, até que nesses locais você pode ter uma normatividade própria do país estrangeiro, tá? Então, pessoal, eu particularmente, eu confesso, deixa eu ver se eu falei tudo que eu ia falar hoje. Peraí. Só verificar aqui se está faltando alguma coisa. Tá faltando uma coisa. Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Tá anotando? José, tá ajudando? Tá legal a aula? Adonis, tá legal a aula? Tá beleza? Sim. Tá, faltou uma coisa aqui para falar para vocês, pessoal, que é o que envolve a contratação direta. Eu vou pegar esse gráfico bem aqui, que me ajuda, eu concluo nossa aula. Então, pessoal, aqui nós vamos tratar aqui do modelo de contratação. Tá? No modelo de contratação, pessoal, nós vamos ter modelos fixados por esse documento aqui, que é o 28, e em detrimento nós vamos ter contratações regidas pelos artigos 74, 75 e artigo 76, tá? Então aqui pelo 28 eu vou ter a contratação direta. Então aqui eu vou ter a contratação direta. Aqui eu vou ter a contratação direta. Essa contratação direta vai respeitar essas modalidades. E aqui, pessoal, eu vou fazer um gráfico específico que é a contratação indireta. Que aqui, nesse caso, vai ser regido pelos artigos
74, 75 e 76 da Lei 14.133 de 2021. Pessoal, esses 74, eu vou confirmar, o 74, salvo engano, é o artigo 25 da 8666. O 75, ironicamente, é o 24, que é dispensa. E o 76 é o 17 da 8666, que é a alienação. Então, o que seria esses casos de contratação indireta? Seria por inexigibilidade, seria por licitação dispensável, vamos marcar bem aqui esse ável no final, e licitação dispensada, vamos marcar aqui esse ADA, aqui no final, tá? Bom, o que é licitação dispensável? É a famosa dispensa de licitação. Inclusive o rol é taxativo, é um ambiente da qual é obrigatório não licitar, enfim. E aqui na licitação dispensada, pessoal, é a alienação pública. É a alienação pública. Nessa situação pontual, mesmo que haja interesse público secundário de alienar, tem que ter em conjunto interesse público primário, portanto exige motivação. Então é isso, pessoal, que eu particularmente eu queria explicar hoje, não vou me estender muito, né? A contratações, né, regidas pela lei 14.133/2021. Então, as contratações regidas pela lei 14.133/2021, elas observam esses métiers, tá? Vou fazer aqui um print que eu achei interessante, muito legal esse gráfico, confesso. Vou colocar aqui para vocês. Acho que isso aqui nem tanto, isso aqui dá para anotar no caderno, né? Mas esse aqui é legal para estudar. Então, tá aí, pessoal, é o que eu queria falar mesmo. Só vou fazer uma última verificação aqui. Abrangências, norma geral, procedimento. Poxa, coisa pra caramba. Então é isso, tá, pessoal? Que aí na próxima aula eu já vou falar de contratação direta, falar das hipóteses de inexigibilidade, de dispensa de licitação e alienação de público. E aí depois eu vou começar a falar de princípios. Por que eu não falei logo de princípios? Porque, pessoal, princípios é enorme, é bastante coisa. Então eu vou falar gradativamente com vocês, tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Algum ponto de esclarecimento? Algum ponto de referência? Não, professor, tranquilo. Adonis? Não, tá tudo tranquilo. Agora, pessoal, eu peço desculpas, né? Eu sou muito simples, cara. Eu sou um cara tranquilo. Tem um artigo aqui, vou tentar só fazer minha última tentativa aqui, pessoal. Esse é meu último tentativa. Puta merda, tá aqui. Vamos lá. Depois eu vou verificar qual é o artigo que trata, que ele fala muito claramente que você não pode misturar os procedimentos licitatórios, tá? Tem o meu material que eu também tenho de instrutor para pregão, mas esse material aí eu acho que se eu colocar para vocês, vão ver, tem informação de cálculo e tal, acho que isso não tem sentido para a OAB. Eu até coloquei na apostila de vocês um modelo assim de pregão, assim, só para vocês terem uma ideia, mas é mais para instruir, porque o modelo da apostila mesmo para a prefeitura que eu estou fazendo aqui de São Luís é bem mais complexo. Mas aqui a ideia de vocês não é vocês serem pregoeiro ou gerenciar uma licitação, é passar na prova. Então tá o ponto tamanho as informações. Eu só peço desculpas a esse artigo aí, porque realmente me passou despercebido. Eu vou verificar aqui com mais calma, né? E aí eu passo para vocês, tá bom? Ok. Pessoal, muito obrigado. Espero ter atendido a expectativa de todos vocês, tá? Sem bronca, tá? E vamos nos falando aí durante a semana, tá? Sábado que vem a gente já vai falar de contratação direta, aí a parte mesmo pesada, e aí já vou migrar para princípios. E aí fechando princípios,
Se der, eu queria falar de fase preparatória. Pelo menos a fase que envolve como é que é o planejamento licitatório, porque isso aí pode cair em prova. Porque acabou que muitas questões que eram meramente administrativas e difusas se tornaram positivadas na 1433. Ou seja, hoje são leis. Então já é lei, a gente tem que estudar, não tem jeito. Ok? Bom, Adonis, muito obrigado. Desculpa você e os outros 2 alunos, porque realmente eu estou estudando, estou dando aula aqui, eu não tem como. Por mais que aqui toque, apita, não tem como. A não ser que o José ou alguém dê um berro, pessoal. Ou do contrário, eu vou fazer assim, viu, José? Dessa vez eu vou colocar tu como administrador, ou Adonis como administrador. Quem for primeiro, eu coloco como administrador. Aí eu peço que, encarecidamente, que inclua esse aluno, tá? Porque senão pode acontecer de Perfeito. justamente eu Sem não... problema. Meus amigos, então obrigado. Vou agora almoçar também. E a gente vai se Pronto, obrigado aí a todos. Bom final de semana. Fique com Deus. Valeu. Na hora. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Outro.